Bom dia, sétimo ano. A nossa videoaula de espanhol hoje vai ser só uma breve revisão sobre o que vai estar na prova, certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto que vai estar na prova, para que vocês façam uma boa prova, certo? Primeiramente, são conteúdos que a gente já viu nas nossas videoaulas anteriores. Como vocês estão vendo aí na imagem, pretérito indefinido é um conteúdo que vai estar na prova, certo? Pretérito indefinido, vamos relembrar que vocês já estudaram sobre esse assunto. Pretérito indefinido é um tempo verbal que indica passado, certo? Serve para falar de ações que já aconteceram, coisas que já se passaram. Mas a gente precisa entender que são ações do passado que ocorreram em um período de tempo acabado. Ontem é um período de tempo que já acabou, ontem já passou, não volta mais, né? Mês passado, período de tempo acabado, então a gente tem que ter isso em mente. É um passado pontual, acabado, aconteceu na data tal e acabou, certo? Porque vocês vão ver que tem um outro pretérito que ele ocorre, são coisas do passado também, mas que ele ocorre em um tempo que ainda não se acabou, em um período de tempo inacabado. Então, a gente tem que entender essa diferença para não confundir, certo? Aqui tem um exemplo, ó. El año pasado trabajé durante todo el verano. No ano passado, trabalhei durante todo o verão. O verbo trabalhar está conjugado no passado, no pretérito indefinido. E vejam que ele usa a expressão el año passado, no ano passado. Então, esse ano acabou, o período de tempo acabado, certo? Então, se refere a ações passadas e finalizadas em um período de tempo acabado, certo? Esse é o pretérito indefinido. E a conjugação, como se conjuga tempo verbal no pretérito indefinido? Vou mostrar a tabela, tá aqui a tabela. Se o verbo terminar em AR, aquele mesmo esquema que eu já expliquei para vocês várias vezes. Junto o radical do verbo com as terminações. Yo amé, tu amaste, ele amou, nosotros amamos, vosotros amasteis e eles amaram. Se fosse o verbo cantar, mesma coisa, pegaria o cante, a radical do verbo cantar, e juntaria com as terminações, certo? O verbo comer, mesma coisa, peguei o radical e juntei com as terminações, que é essa partezinha de verde. Yo comí, tu comiste, ele comió, nosotros comimos, vosotros comisteis e eles comieron. Certo? E o abrir? O abrir termina com IR, ó. O radical dele é abre, até o R, o primeiro R, né? ABR. Yo abrí, tu abriste, ele abrió, nosotros abrimos, vosotros abristeis e eles abrieron. Então, qualquer um outro verbo que termine com ER ou com IR, eu vou olhar nessa tabelinha, ó, a coluna, terminou com ER, aí você vai olhar para o verbo comer. Junto o radical com as terminações, certo? Terminar com IR, aí você olha para a coluna do verbo abrir. Junto o radical desse verbo com as terminações que estão aí, certo? Só relembrando com essa tabelinha. E o pretérito indefinido, como eu disse para vocês, quando ele vem acompanhado de muitas vezes ele vem acompanhado de uma expressão que indica passado acabado. Vejam aqui alguns exemplos, ó. Nós estamos falando do pretérito indefinido, mas temos também o pretérito perfeito, que nós vamos também falar um pouco dele. Nós já estudamos e vamos falar sobre ele. No indefinido, eu uso expressões que indicam período de tempo acabado. Por exemplo, ayer. Ayer significa ontem, período de tempo acabado. Anteayer, né? Antes de ontem. Anoche, ontem à noite. La semana passada, el verano passado, em 2006. Hace unos meses, um dia, etc. Certo? Então, quando se falar em pretérito indefinido, você vai sempre usar expressões que indicam período de tempo acabado. Ó, veja que ele menciona em 2006, um tempo pontual. 2006, porém é um ano que já acabou, que já se passou.
Pretérito perfeito. Vamos falar um pouco dele agora. O pretérito perfeito é um tempo verbal que também vai relatar ações do passado, porém é um passado recente. Por quê? Porque a ação passada ela ocorre em um período de tempo inacabado, que ainda não acabou. Vejam as expressões, ó, como vocês vão observar que o período de tempo é inacabado. Oi, por exemplo, se eu falo assim, hoje me acordei tarde. A ação de eu ter acordado tarde já aconteceu? É passado? Sim, já aconteceu. Já acordei, ação acabada. Passado. Porém, o período hoje, quando eu falo hoje, acabou esse período de tempo, o hoje ainda não acabou. Então, é como se fosse um passado recente, porque são ações passadas que ocorrem em um período de tempo inacabado, porque o período de tempo ainda está se concluindo. Se eu falo esta semana, aconteceu algo muito triste essa semana. Aconteceu, ó, falei no passado. Essa semana acabou? Não acabou. Então, período de tempo inacabado. Então, sempre que se referir a uma ação do passado com um período de tempo que ainda está se concluindo, é pretérito perfeito. Estos dias, este verano, ultimamente, recientemente, todavia e aún significa ainda. Alguma vez, então sempre que se referir a um período de tempo inacabado, você vai lembrar que é pretérito perfeito. Vamos entender agora melhor a definição de pretérito perfeito. Veja a definição, mesma coisa que eu estava explicando para vocês. El pretérito perfecto se utiliza para hablar de acciones realizadas en el pasado y que todavía perduran en el presente. Não, espaço temporal não concluído. Então, ações realizadas no passado que ocorreram em um espaço de tempo não concluído. Aí ele dá alguns exemplos. Ó, hoy, que é hoje, esta manhã, que é esta manhã. Hace um rato, faz um instante. Este ano, este mês, ultimamente. Então, é a ação do passado ocorrida em um espaço de tempo não concluído, certo? E a conjugação, gente, ele é um tempo verbal composto. Por quê? Porque ele é formado pelo verbo auxiliar, que é o verbo haber, conjugado no presente. Vejam, ó, esse negrito. Yo he, tu has, ele há, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. E o verbo que eu quero conjugar, ele vai ter que vir no particípio. Hablado, comido, vivido. Esta manhã he hablado com tu padre. Aí, se eu for traduzir, esta manhã tenho falado com o teu pai. Certo? Então, o verbo auxiliar mais o verbo principal. O verbo principal vai no particípio. Lembra que eu expliquei para vocês como é que se forma o particípio? Se o verbo terminar em AR, hablar, eu vou tirar o AR e colocar o ado para formar o particípio. Hablado. Comer, para formar o particípio, retiro o ER e coloco ido, comido. Bebir, beber, eu retiro o IR e ponho ido, bebido, certo? Dessa forma se forma o particípio. Se eu quero conjugar o verbo cantar, qual é o particípio do verbo cantar? É cantado. Aí você vai, yo he cantado, tu has cantado. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, a conjugação do verbo comer. Como é o particípio do verbo comer? Retiro o ER e ponho o ido. Yo he comido, tu has comido, él ha comido, nosotros hemos comido, vosotros habéis comido e ellos han comido. Dessa forma se conjuga o verbo comer. Tempo pretérito perfeito, tempo verbal composto, formado por dois verbos, verbo haber, que vai ser o verbo auxiliar, e o verbo principal no particípio, que é o verbo que eu quero conjugar. No caso aqui, no exemplo, é o verbo comer. Entenderam? Mostrar para vocês como é que se forma o particípio novamente, ó. Como é o particípio do verbo hablar, retiro a R e ponho ado, hablado. Praticar, practicado, rugar, rugado. Llamar, llamado. Caminar, caminado, trabalhar,
trabajado, cooperar, cooperado. Gente, se o verbo terminar com ER ou com IR, no lugar do ado, você vai colocar ido, certo? Abrir, deixa eu ver com um exemplo. Partir, partido. Comer, comido, certo? Vejam ó, o que eu estava falando para vocês. Se o verbo terminar com AR, eu ponho ado. Estudar, estudado. Se o verbo terminar com ER ou com IR, eu ponho ido. Comer, comido, beber, bebido. Dessa forma se forma o particípio. Dessa maneira se forma o particípio. Entenderam? Tranquilo? Porém, galerinha, existem os verbos irregulares, que são os verbos que não vão seguir essa regra geral que eu acabei de mostrar para vocês. Eles são irregulares, eles têm uma forma própria. O particípio deles vocês têm que decorar, é uma forma própria deles, ó. Abrir não vai ser abrido, vai ser abierto. Cobrir, cubierto. Decir, que é o verbo dizer, dicho. Describir, descrito. Devolver, devuelto. Envolver, envuelto. Escrever, escrito. Freír, frito. Hacer, que é o verbo fazer, fica hecho. Como no português, né, gente? O particípio de fazer é feito. Morir, muerto. Poner, puesto. Pudrir, podrido. Resolver, resuelto. Romper, roto. Satisfacer, satisfecho. Ver, visto. E volver, vuelto. Certo? Então, é isso. Na prova de vocês terão questões de interpretação. Vocês vão ler um textozinho pequeno, que é uma menina que escreveu uma carta para o pai dela, insistindo para o pai dela deixar ela passar uns dias na casa da coleguinha, certo? E vai ter umas 2 questõezinhas sobre esse conteúdo, coisa simples, só para você identificar o que é o pretérito indefinido e o que é o pretérito perfeito, certo? Então é isso, concluímos. Boa prova, façam com calma. Beijos, até a próxima.